Pessoal, TalkTech, hoje aqui a gente está recebendo um cara que além de engenheiro, é um empreendedor que tem um negócio de sucesso e vai compartilhar um pouco dessa história aqui com a gente. Bem-vindo, Fabão, cara, um prazerzão te receber, você que sempre recebe a gente, recebe os engenheiros tão bem lá no Burger do Fabão. Hoje você vai compartilhar com a gente um pouco do que a engenharia trouxe para você, essa visão. Vamos falar um pouco de negócios hoje, você que é um empresário de sucesso. Seja bem-vindo aqui ao nosso TalkTech. Um prazer estar aqui na casa da gente, né? Na casa da engenharia, sendo recebido aqui por você aqui, meu irmão. Presidente tão atuante e uma felicidade estar aqui hoje com você. Vamos lá, Fabão. Cara, começando bem, eu vi aí o teu boné, uma coisa interessante, né? Eu prestei atenção. Eu que sempre ando com o meu texto, né? O pessoal brinca com vários textos, né? A gente tem sempre a nossa religiosidade, independente de qual seja, essa fé que professa. Mas eu prestei atenção que sempre no sábado, antes de tu iniciar o trabalho, tu posta uma oração que vocês fazem, né? E tu fala um pouco pra gente a respeito disso, Fabão. Achei muito interessante. O boné me deu esse gatilho aí. Vamos começar falando de Deus. Boné aqui, eu tenho vários bonés desse aqui. Eu acho que tem 3 desse aqui já. Boné de São Bento. A gente é devoto de São Bento. Meu pai desde cedo ensinou essa devoção. Minha mãe também muito católica. E antes da gente começar a operação, a gente faz oração porque eu tento explicar para as pessoas que a gente vive um combate e os inimigos que a gente luta, a gente não vê normalmente, né? E toda operação, a gente rezando já é difícil já. Então imagina sem a gente rezar, né? Sem estar a presença de Deus, né? E São Bento, ele tem essa oração muito forte de combate, a cruz sagrada. É as iniciais que tem na cruz dele, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. E sempre a gente começa com essa oração lá, antes de começar a operação. E tem dado certo, e time que tá ganhando normalmente... Não se mexe, né? Não é pra se mexer não, né? Mas cara, é um negócio muito abençoado. Eu fico muito feliz ali. Eu vejo que ela envolve toda a família de vocês, né, Fabão? O propósito maior do negócio, ele nasceu justamente para isso, né? Quando a gente começou o negócio, há 6 anos atrás, vai completar agora 6 anos, né? Que o Luiz Vasconcelos, mandar até um abraço aqui pro meu amigão Luiz Vasconcelos, uma das feras do marketing aqui do Brasil. Quando ele foi desenhar a logomarca da gente, antes da gente mandar pro INPE para deixar tudo validado, tudo, a gente desenhou e fez o F não como Fabão, o F era de família, desde o começo, era um tripé na realidade, né? Ele fez o símbolo do diferente por conta da engenharia. E em qualquer lugar do mundo que você chegar, o símbolo é o mesmo, né? Sim. Então quando tu bate o olho aqui no símbolo aqui do diferente, aqui, tu já fica fácil de fixar, de associar. E ele puxou um pouco a perna para puxar para um F, que era o nosso tripé do nosso propósito do negócio. Então sempre esteve muito focado e sempre foi muito claro na minha cabeça quando a gente começou a desenhar o negócio. E era um tripé, que é fé, família e força. Então esse F não tinha nada a ver com Fabão. Muita gente, o F de Fabão e tal. E nem era. O diferente é para puxar justamente para isso. Era o topo do hambúrguer e o F puxando para um diferente para ser fé, família e força. No final aqui da nossa logomarca aqui, quem já acompanha a gente, quem vê a logomarca em algum outro lugar, vai ter escrito assim, não é pão com carne. Sim. Aí a pessoa diz assim, mas hambúrguer do Fabão não é pão com carne. Como é que é hambúrguer e não é pão com carne, né? Era para ser uma pergunta, não é pão com carne, é o quê? É diferente, não é pão com carne. Se tu olhar meu Instagram, a mensagem, ela roda o tempo inteiro no Instagram, no TikTok. O que menos tu vai ver vai ser pão com carne. E o que mais tu vai ver vai ser a minha rotina de fé, de família e de força. Ou a gente trabalhando na engenharia durante a semana, ou a rotina da gente servindo na igreja, ou fazendo as atividades da gente, independente de religião, as atividades da gente de fé. Fé, família e força, é o tempo inteiro. Ela roda em cima disso. Cara, fantástico. Fantástico, Ifa. A gente, às vezes, pra tu ver, eu sou um cara que frequento, sou, além de cliente, né? O Fabão acaba criando essa amizade, né? Com todo mundo. Você é um cara que gosta muito de criar amizades. Mas uma história dessa daí, cara, fantástico. Fantástico, Fabão. Pô, já começa
pegando a gente aqui pelo já coração. Já muda o jogo já, né? Não, já desconstrói a ideia que a gente tava. Mas, cara, a família é o topo da gente, como tu colocou, é o propósito, né? A gente pensa em tudo. Eu sou um cara que eu venho do interior de Buriti do Lopes, minha família é toda de lá. Meus pais são primos, né? Moravam um pertinho da casa do outro aqui, quase em frente à casa um do outro. E meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, vieram para Teresina para dar uma condição melhor para os filhos de saúde, principalmente de estudo. E a família da gente, ela sempre foi muito unida em cima disso, né? Então, meu pai, são 3 filhos, eu, a Fabiana e a Fabrícia, e ele queria que os 3 estudassem, tivessem essa condição melhor. Era sonho dele como pedreiro formar o filho engenheiro, né? Deu certo, graças a Deus. Realizou. Né? Tem 5 anos que meu pai já faleceu, tá lá no céu, lá olhando lá por a gente lá. Mas uma saudadezinha. Ver, né? Mas tenho certeza que ele está orgulhoso lá dos 3 filhos que ele deixou aqui e da mensagem que ele deixou no coração da gente, da maneira que educou, de dar essa prioridade de fato para a família. E usei isso muito, uso o tempo inteiro. Minha mensagem é essa, tem um propósito, né? O jogo é esse. Se você entende que o jogo funciona assim, quem não entendeu está fora do jogo. Vai quebrar. Se não tiver um propósito e o propósito não for correto, vai quebrar. Vou deixar outra frase do Luiz de novo que ele deu para mim junto com o Marcelo, que é que não tem marketing mais poderoso do que a verdade. Então não adianta estar falando e tal, e não sei o quê, e o bastidor está acontecendo de uma outra maneira, né? Se não fosse família, Fabão, qual é a verdade sua? O que você quer passar para as pessoas? Né? Por que o Hércules está aqui hoje aqui? Tenho certeza que tem um pedaço grande aqui do porquê dele ligado à esposa, ligada à Merida, ligada a outra filha também, que é a princesa também, são as 2 pequenininhas que eu tive a oportunidade de conhecer lá. Eu acho que propósito é você descobrir seu superpoder, né? Descobrir aquilo que é bom. E missão é usar aquilo para fazer o bem. Eu acho que... Exatamente. Fica a dica aí para meus colegas engenheiros aí, né? Descobrir o seu porquê, né? Descobrir o seu propósito. Você tem a missão, tem a visão, tem os valores, você tem aquela bússola, né? Tem que ter escrito, saber se eu sair daqui eu estou errando, né? Então tem ali os valores ali, tem a missão que é onde ele quer chegar, mas tem que ter o porquê. Se ele não entender o porquê que ele está fazendo aquela determinada coisa, infelizmente é o motivo da maioria das pessoas fracassarem hoje em dia, da maioria das pessoas de ser o mal do século, ser depressão, ser ansiedade. É porque a pessoa está lá, está fazendo, vou fazer engenharia por quê? Porque meu pai quer, ou porque... Né? Se tu não tiver aquele porquê bem definido ali, é provável que você fique um profissional frustrado. Né? Não é verdade? É o que a gente vê muito, né? É só o que tem. Infelizmente é o mal do século. É ansiedade e depressão. Pessoas que estão fazendo as coisas, mas não sabem por que elas estão fazendo. Está fazendo para agradar alguma outra pessoa. Você tem que se encontrar o seu porquê. Você encontrando o seu porquê. O meu sempre foi muito bem definido. Eu fui criado dentro de obra. Meu pai pedreiro, sim, batendo laje. De fato, botando a mão na massa, né? A gente brinca quando a gente construiu a casa da gente lá, a gente tem... Lá onde é o quintal do Fabão, né? Ali é uma laje 9x9 ali, já era o estágio já do Fabão ali, já puxando ferro, já. O ferro da casa todo foi dobrado no quintal da gente. Sei mesmo. Dobrado. Era eu, o pai, o Sadam, que era o nosso pedreiro, que mexia com a parte de ferragem, e o seu Manel de servente. Então... tem um porquê a gente foi criado ali, ele sempre ensinou a gente a dar valor às coisas. Muita gente não dá valor porque não sabe de onde que veio, de onde que tirou, não sabe por que está fazendo e muitas vezes não dá valor. Tento mostrar isso muito para meus filhos, para o João Marcelo e para a Maria Flor também. Nada cai do céu, né? Tem que ter o porquê deles também. Só quem viveu as batalhas é que vai conhecer o sabor da vitória, o peso da vitória, né, família? Só quem viveu. Essa vinda lá do interior aqui para Teresina, como acho que a grande maioria das pessoas, hoje acontece até um movimento contrário, mas naquela época era muito
vindo buscar oportunidade aqui na capital, né? Então ela traz muito isso, de correr, de derramar o suor de fato, de estudar. O pai sempre dizia, meu filho, isso aqui é o que ninguém vai tirar de você, é isso aqui. É o que eu estou podendo lhe dar, é isso aqui. E é o que ninguém vai tirar de você. Eterna, né? Corra atrás, estude, não tem nada fácil para ninguém. Fabão, e a engenharia, assim? Como é que a engenharia te ajudou nisso? Cara, a engenharia é muito massa, porque a engenharia ela ajuda você a solucionar problema, né? E quando você começa a engenharia, do primeiro até o quinto período, mais ou menos ali, tu pega muita porrada ali de cálculo, de física 1, 2, 3, 4, mas cálculo 1, 2, 3 e vai indo ali, e ela força você a ser uma pessoa muito perspicaz e resolver problema. O engenheiro é um cara que tem que estar preparado para resolver problema e tanto é que se a gente for analisar, a grande maioria das empresas, os CEOs de grandes empresas que a gente tem no mundo, no Brasil e aqui também no Piauí, são engenheiros. Sim. Né? Porque é pessoas que têm que estar capacitadas. Você vai fazer uma gestão, quando vai para a política, você pode ir atrás, se não tiver bons engenheiros, não tem como ter uma boa gestão, não é verdade? Então, a engenharia, ela de fato, ela ajuda demais nessa parte. Eu já sou um cara que sou agraciado, que eu tenho 2 formações. Antes de fazer engenharia, eu fiz a administração de empresa também. Então tu era administrador também, né? Sou formado em administração pela UESP. Entrei na UESP Clóvis Moura, lá nos primeiros anos de lá também, do Disseu Clóvis Moura. Já com sonho de fazer engenharia, mas até já tinha passado. Inicialmente passei a primeira vez para engenharia, mas não conseguia por conta que tinha que trabalhar, tinha que estudar. E sempre tinha disciplina que chocava o horário, a disciplina de 2 horas. Lembro que era com Mascarenhas, eu nunca conseguia chegar na hora certa lá na faculdade e chegou 5 minutos depois da chamada ali, já era falta já. Resistência Aí 2. tive que terminar primeiro a administração para depois ter condição de fazer a engenharia. Ganhei uma bolsa, a prefeitura, eu lembro que tinha um programa servidor universitário na época, que dava 50 bolsas de 50% e 50 bolsas de 100%. Uma vez por ano eles faziam essas bolsas aí para o pessoal que era concursado. E eu ganhei uma bolsa de 100% e fui para a Nova FAP, que era só à noite. Eu disse, agora eu vou terminar meu curso de engenharia, vai dar certo agora. E fui para lá, que era à noite. Era o Rodrigo, que é também empreendedor, também era professor de cálculo, era coordenador da parte de cálculo lá de matemática. Digão. Tem Digão Bebidas aí também. Ele tem acho que é sócio do Fogo Campeiro também, é sócio. Me dá muita dica dessa parte aí de restaurante. Ainda hoje é muito amigo ainda também. Leonardo Madeira era o coordenador lá. O professor Leonardo é um cara espetacular. Professor Leonardo, cliente também. Galera da engenharia me ajuda também, desde o começo. Leonardo sempre andou. O pessoal fala, bom, como é que tu faz para tirar o Leonardo lá de Timon para vir aqui? Podia ser só tu mesmo, viu? Caramba, mas gente boa. Laílson era meu professor também, Laílson Anselmo. Então eu tive uma turma muito boa lá na Nova FAP. E a engenharia ajudou muito. Esses profissionais, esses professores me ajudaram muito a alavancar meu negócio do Burger do Fabão. Em 2019 a gente brincava muito, sempre gostei demais de churrasco, né? Acho que é paixão nacional, paixão de todo mundo brincar, e sempre gostei de fazer churrasco para minha família. O pessoal me pergunta, Fabão, o que tu estaria fazendo no sábado se não tivesse aberto aqui o Burger do Fabão, se não tivesse o restaurante aberto? Eu ia estar no mesmo lugar fazendo churrasco privê, né? Para minha família, como eu sempre fiz, fazendo hambúrguer, brincando com o João, com a Flor, com a Lisete. Minha família é muito grande, são 11 irmãos da minha mãe e 9 do meu pai. E dos 11 irmãos da minha mãe, 9 moram lá no Disseu. Moram ali pertinho de casa, a gente sempre foi criado muito junto, fazendo churrasco, brincando. E o quintal da minha casa é o maior, né?
Assim, você teve a oportunidade de ir lá, você viu que é bem extenso lá, os terrenos do Parque Tararé é 10. E tá aumentando mais, né? São 10 por 30 já. Tem outro aqui do lado já que aumentou mais 300 metros quadrados ali já, que em breve aí vem coisa boa aí nesse ano de 2026 aí pro quintal do Fabão também. Não, cara, muito legal, muito bacana, porque a tua história é interessante que, assim, começou a ter o boom maior na pandemia, né, Fabão? Na pandemia. Eu brincava muito com o hambúrguer. Fazia brincando para a família, para os amigos, quando tinha uma brincadeira. Da própria engenharia, quando terminava as aulas, a aula da saudade terminava, ia todo mundo lá para casa. Quando ia ter um arraial, alguma coisa, ia todo mundo para fazer o churrasco, sempre foi lá em casa. E na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, fevereiro, a pandemia começou em março, eu tive a oportunidade de fazer o hambúrguer num evento chamado Te Vejo na Ponte. Minha irmã disse assim, Fabão, na época ela era gerente da Sendec e iam ter alguns estandes lá, alguns a gente chama de estação, né? Iam ter 10 estações de comida. E ela disse, tem um evento grande, vai ter muita gente, vai ser na Ponte Estaiada. Eu queria botar me ajudasse colocando lá um stand lá, vendendo os hambúrgueres, fazer vendendo. Eu disse, vendendo é mais complicado. Vender não é para todo mundo, né? Eu não tinha técnica de venda nenhuma. Cabeça sempre, desde o começo, é assim, vou fazer concurso público, passar no concurso, ter estabilidade. Mas, não vou não. Ela disse, vai, nem que seja pro dinheiro ficar para mim, mas tu vai. Vai me ajudar. Tava na época dela formar também, formada em administração de empresa. Nem que seja para ajudar na minha formatura, eu vou querer que tu vá fazer. Não, pois vamos fazer 100. Aí eu fui para fazer 100 hambúrguer nesse dia. Pedi ajuda do seu Edson, que era o dono do Fagulhas, acho que tu lembra ali perto dentro do aeroporto. Aí seu Edson disse assim, meu restaurante é seu. Só funciona até 3 horas no self-service lá. Você vai usar bancada, vai usar máquina de botar aqui no vácuo, de envelopar, os freezer, bancada de inox, as balanças, tudo é seu aqui. Aí eu fui para lá, pedi para ele comprar carne para mim. 100 hambúrguer, 150 gramas de carne cada um. Era para ser 15 quilos de carne. Cheguei lá, tinha 50 quilos de carne. O seu Edson, ele errou meu pedido, era 15 quilos, só botou 50. Ele disse, pode fazer. Errei não. Moço, não faça isso não, que eu não tenho nem onde botar essa carne aqui lá em casa. Não se preocupe. Ele disse, moço, se eu não vender isso, eu vou botar essa carne onde? Ele disse, se você não vender, eu desmancho todinho e jogo dentro dos meus macarrão. Deus não manda uns anjos para a vida da gente? Faça almôndega, bota aqui no almoço durante a semana, vá vender seus hambúrguer. Aí eu fui fazer esses blends, deu 330 blends. A festa começou às 5 da tarde, ia terminar meia-noite. 9 da noite eu não tinha mais nenhum hambúrguer para vender. Eu tinha vendido tudo. Aí acostumado com aquele dinheiro, ele demorar um mês todinho para entrar, num dia eu vendi 330 hambúrguer a R$20 e faturei R$6.600 só de hambúrguer num dia. Fora refrigerante, fora as outras coisas. Aí deu um estalo, né? Do empreendedor, quando ela morde você ali, você aprende a vender, aí ela dá uma clareada. Mosca azul, né? E a engenharia me ajudou muito nos processos de como fazer a linha de montagem, de como colocar, a parrilha vai ficar aqui, fazer o layout correto, ajudar para a fila andar facilmente, não. E a parte financeira também, de planilhar, então muito bacana. Veio a pandemia. Antes da pandemia, uma semana antes, 15 dias antes, veio o curso. Aí eu disse assim, eu já tinha feito 3 semanas vendendo 300 sanduíches, eu disse, agora eu vou vender 1.000. Vendi 300 aqui, no curso eu vou vender 1.000, porque no curso tem 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, eu vou vender 1.000, vou fazer um investimento maior. Peguei o dinheiro que eu tinha arrecadado, peguei 2 tendas gigantes, lounge, aqueles guarda-chuvinha, as bancadinhas, puff. Fiz um lounge muito bacana no meio do curso. Eu disse, eu vou me destacar no meio dos outros, quero ser diferente. Quando começou o curso, 2 da tarde que a gente terminou de montar, tudo começou a chover. Aí eu disse, ainda não dá. Choveu de 2 da tarde até 9 da noite. Para chegar no meu lounge, tinha assim, mais ou menos, a rua tem o declive, né, até chegar no córrego. E cheio d'água, ninguém conseguia encostar. Tomei um prejuízo daqueles. A primeira lição aí do empreendedor.
Tomei o primeiro prejuízo. Os E era para altos e os vender baixos. 1.000, vendi 180. Voltei com 820 hambúrguer para casa. Olhava para a geladeira, olhava para os hambúrgueres. Disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui com esse monte de hambúrguer aqui? O mês todinho aqui comendo carne aqui não se acaba. Aí dá 6 meses não se acaba. 800 blend. Não, vou atrás, vai ter outros eventos e eu vou ter oportunidade. Beleza. Marcado o evento, marquei um evento no Alphaville. Era o primeiro Alphabi que ia ter. Ia fazer, o Kelsey ia vender o chopp e eu ia vender os hambúrguer. Eu disse, show, vai dar certinho. E Aí os pães? Os pães, eu lembro que na época eu fiz uma ação com a irmã Francisca do colégio do Santo Inês. Eu não sei se tu sabe onde fica ali no Disseu, ali pertinho do 8º distrito. Atende umas crianças em necessidade. A gente fez uma ação para não perder os pães, né? Fez uma ação com eles, cachorro quente. Fez um negócio bacana. Sim, sim. Só que o Alphabi que estava marcado para o outro mês, que era para a gente livrar o prejuízo, quando dá no dia 13 de março, na época eu trabalhava com Firmino, era muito ligado a ele. Já fui secretário executivo lá da Cetran já. E ele numa conversa com ele disse, segunda-feira a gente vai dar lockdown e vai fechar tudo. Aí eu disse, não acredito não, eu com meus eventos marcados, os hambúrguer tudo no ponto, tu vai fechar tudo, não acredito não. E ele com aquela angústia já da pandemia foi obrigado de fato a fechar tudo. E eu fiquei sem saber de novo, porque empreender, eu tenho uma frase que eu digo muito para minha esposa, a gente conversa muito, e com o Marcelo Ide, que é um dos nossos consultores, que não tem receita de bolo. Empreender não tem receita de bolo. Você tem que ir testando e vai ajustando no caminho os erros, né? Então teve esse outro contratempo da pandemia. E eu não queria de jeito nenhum fazer delivery. De jeito nenhum, em momento nenhum passava pela cabeça da gente entrar no delivery. Por quê? Porque ia ter que levar a operação para um determinado lugar. O evento, quando tu vai para o evento, tu já vai com dinheiro, tu já vai mais ou menos sabendo que tem o público, que tem o dinheiro. E se tu entrar no delivery, já era um outro tipo de venda. Eu já vou ter que ir atrás do cliente, já vai ser diferente. Né? É um outro tipo de venda. Só que os hambúrgueres já estavam lá em casa, já estava o produto, já estava a mão de obra que era minha. Eu fui obrigado a entrar. Eu vou fazer os hambúrgueres aqui. Minha esposa também não estava, educadora física, ela também não estava tão confortável para entrar no momento. Aí eu estava numa live do Gustavo Lima, brincando com a parrilha acesa, fazendo para meus filhos, os colegas da engenharia ligaram. O Adi, Guilherme, que formou comigo, o Rafael, Rafael Dantas sempre me deu uma força, são da Alicerce Engenharia. Rafael é meu parceiro. Pronto. Ligaram para mim, pô, Rafael, até os carros que levavam a parrilha, levavam as coisas minhas, na época, sempre ele teve um pouco mais de condição do que a gente, o Adi, filho da deputada Belê, também minha amigona. Ele disse, Fabão, se tu precisar das picape daqui, tu pode pegar para levar para os eventos. Sempre me ajudaram muito nessa parte. Tinha que levar lounge, levar puff, levar parrilha. E eu levava na estrada lá da Alicerce, na época lá, que era... Pegava com o Rafael, deixava meu carro às vezes com ele. Às vezes ele ia para Parnaíba, que a esposa dele mora lá, e deixava já o carro aqui já mesmo no final de semana. Fiz a primeira vez, eles pediram, fiz uma lista, aí vendi 50 hambúrguer. Da listinha da engenharia. Tinha alguns outros amigos, Jordão também, meu amigo, pediu, vendi 50. Eu disse, vai ser aqui minha saída. E a mulher, meu Deus, você vai melar tudo. Quando deu na segunda live que eu fui fazer de novo, movimento, minha mãe disse, vai morrer todo mundo, esse monte de gente aqui dentro de casa, e motoboy, e confusão, e zoada. Eu disse, mamãe, se a gente não morrer dessa pandemia, a gente vai morrer de fome. A engenharia está parada, os bolotos, os serventes do meu pai, todo mundo, meu pai, que também a gente estava com uma obra gigante lá no Santuário São Francisco de Assis, eu acho que é o maior igreja, a gente estava finalizando lá, a obra teve que parar por conta da pandemia. E os meninos tudo passando necessidade também. Os funcionários, né? Os funcionários, pedreiro, servente, todo mundo.
Aí eu disse, traga o povo aqui para ajudar, um vai ser motoboy, o Laércio pegou uma moto, a gente foi atrás de uma bag emprestada. Meu compadre Rodolfo disse assim, pega aqui que eu tenho 2 bags aqui em casa, que tu pode vir pegar ela aqui, que tá no ponto aqui para você. Ainda hoje a bag tá lá guardada, que ele não usou mais depois disso. E a gente fez o delivery, e toda live que tinha vendeu 50, vendeu 80, 100. Eu lembro que na live da Marília Mendonça a gente vendeu 300 hambúrguer de novo. Aí chegou no... Vendeu mesmo 6.600 de novo. Eu disse, aí achei o ponto bacana. E muita gente, a pandemia, ela A divulgação era no Instagram. Era no Instagram. A divulgação, o Instagram, ele abriu porta para mim. Eu sempre tive vergonha também. Nunca fui o mar desenvolto, assim, de sala, de pegar um celular e tal. Mas ele ensinou que, de fato, você tem que aparecer e tem que mostrar seu produto para poder vender. E muitos amigos filmavam, postavam, me marcavam. E essa propaganda aí é a que foi tomando impulsão e fazendo com que crescesse. Na live da Marília Mendonça, eu não dava conta de repostar o tanto de gente que queria fazer parte daquele movimento também. Porque quando tu tem um propósito, tu vai atrair as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. E simples assim, você tem que estar satisfeito com isso. O segredo do jogo é justamente esse. Não ter medo e encontrar o seu porquê. E o seu porquê, você conseguir explanar ele de fato. Eu uso muito bem as redes sociais para isso, né? Para mostrar meu porquê, mostrar as coisas nas quais eu acredito. E tem dado super certo. A gente conseguiu atrair na live da Marília Mendonça, minha irmã chorou. Minha irmã Fabrícia, porque ela não dava mais conta de anotar os pedidos, tinha um varal, tem uns vídeos tudo disso aí guardado, e ela chorou porque perdeu. Vários clientes não receberam, pediram 7 da noite, 10 da noite ainda não tinha recebido, porque era muito pedido, e eu não tinha estrutura adequada para isso, né? Muita gente dá um passo atrás, dá um congelamento, ela fica paralisada. A maioria dos empreendedores ficaram paralisados na pandemia com medo, sem saber o que fazer. E eu não tive medo, mesmo errando, mas a gente foi corrigindo e foi avançando o tempo inteiro. A rota, né? A engenharia me trouxe o que também? A mais. Peguei dica com o Rodrigo, peguei dica com o Pablo, que já era meu amigo também, trabalhava com a esposa dele lá nesse Trans na época. E muita gente ali ajudando ali nesse circuito. Tem uns boot, uns robôs, 6 anos atrás isso não existia, né? Acho que a pandemia ela fez com que a gente avançasse tecnologicamente, eu acho que 10 anos em um ano. Normalmente a gente só tem esse tipo de situação em guerras. Exatamente. E a pandemia ela forçou. E muita gente ficou paralisada. O que o Fabão fez por conta da engenharia? Vou atrás de tecnologia para poder me ajudar aqui na engenharia. E eu, no segundo mês, logo, eu contratei um sistema para mim, contratei um consultor para poder me ajudar, que era o Marcelo Ide, e a gente comprou um sistema, na época era o Cindy, que era um dos mais básicos que tinha. Na época era um binário. Coloque um para Disseu, 2 para Centro. Coloque um para bem passado, 2 para mal passado. Coloque um para... Aí você ia respondendo, fazendo o pedido no WhatsApp, no final ele formalizava. Você coloque um para cartão, 2 para dinheiro, 3 para Pix. Né? Ele sempre me dava as opções, você ia colocando e o robô ia te respondendo. Pedi muito, tá? Ninguém tinha esse sistema aqui em Teresina. Ninguém usava desse jeito. E a gente foi um dos primeiros que começou a usar isso aí aqui. Tanto é que fez um cara que tinha 600 seguidores no Instagram na época abocanhar um bom pedaço do que grandes hamburguerias que tinha aqui, grandes restaurantes já vendiam. Né? Ficar mais conhecido do que muita gente que ficou paralisado. E muita gente que fechou. Eu lembro que tinha o Cowboy aqui na Homero tinha um Cowboy que era gigante e fechou na época da pandemia. Vários outros restaurantes grandes que a gente viu, de grandes empreendedores de muitos anos, fecharam porque paralisaram e não souberam como avançar. A gente colocou o sistema, depois colocou um sistema integrando
o salão com o meu delivery. Depois colocou um sistema integrando o delivery com o meu controle de estoque. Você controla estoque no manual, vai dar errado. Tudo que envolveu o manual demais... Aquela história que a gente conversou no sábado, né? Você está no controle ali absoluto. Se não tiver controlado ali, você vai quebrar vendendo. Vai vender, vender. E diz, meu Deus, cadê o dinheiro? Não sabe onde é que está o dinheiro de jeito nenhum. Né? Fabão, em algum momento assim tu teve medo? Cara, tive medo. Em agosto de 2021, meu pai teve um câncer e a gente não podia ir para o hospital. Tu já pensou? Porra. Não podia ir para o hospital, com medo de ir para o hospital, com medo de fazer o tratamento, porque ele fragilizado. Ele tinha um câncer no fígado e ele sofreu muito esse período aí, a gente levando para o hospital com medo e com medo de voltar para casa e com medo de dar errado, com medo de muitas coisas, né? 2021 foi uma... Tanto é que muita gente, quando termina o ano, disse assim, 2025 foi um ano difícil, mas não sei o quê. Eu disse, não. Para mim, ano difícil, para mim, foi o 2021, que foi quando meu pai adoeceu e faleceu. A gente perdeu ele em 6 meses, ele deu uma metástase e foram 6 meses muito complicados na vida de qualquer pessoa, né? Quem já passou já não deixa de refletir. Foi o período que a gente ainda fechou ainda e ficou alguns dias sem fechar. Não me arrependo também, porque eu aproveitei os dias que eu podia aproveitar com meu pai. Meu pai gostava muito de futebol, né? E não tinha um dos jogos do São Paulo, a gente São Paulino nos 2, o Botafoguense aqui, eu gosto de bater na gente. Cada André, viu, seu Botafoguense. E a gente sempre parava para assistir o jogo, eu, ele e o João Marcelo, meu filho, mesmo ele sem poder caminhar, quando ele parou de caminhar. Imaginei um cara de obra, um cara mesmo de pancada, de porrada, ficar sem caminhar, amarrado por conta de uma doença. E a gente aproveitou muito esses últimos 6 meses da doença dele para ficar muito tempo com ele. E sem saber assim, o que ia ser do futuro, como que não ia ser. Mas o mundo ele não dá muita oportunidade para a gente parar, não. Tem que juntar os cacos da gente ali, levantar a cabeça e saber que ele está feliz lá, com o que a gente está fazendo aqui, lá onde ele está, que ele fez a parte dele também. E era um dos maiores apaixonados pelo Burger do Fabão, era um dos maiores apaixonados pela família, um dos maiores apaixonados por obra. Quem me ensinou essa paixão por isso tudo foi ele. Então não podia parar porque deixou minha mãe aqui com a gente, deixou minhas irmãs, deixou meus filhos, João Marcelo e Maria Flor. Elisete, minha esposa também, foi meu porto seguro aí durante esse período todo aí que a gente estava passando por isso tudo, né? E levantou a minha mão e não soltou em momento nenhum e a gente conseguiu andar junto. Hoje a gente tem um negócio bem redondo, roda muito bacana. Hoje eu brinco que ela que é a dona e proprietária do negócio, do Burger do Fabão. Eu só sou o churrasqueiro de lá, só. Ela toma conta de tudo, a parte financeira eu mostro todas as ferramentas, mas durante a semana que eu corro com as outras coisas, quem toma conta é ela. Reunião com o contador é ela, reunião com... Deixa ela tocar. Do lado de um grande homem tem que ter uma grande mulher, né? Não vou tirar até o atrás para não ficar parecendo que tá tendo alguma diferença, algum peso de balança, porque a Elisete, ela de fato, se não fosse ela, não existiria o Burger do Fabão da maneira que ele existe hoje, eu tenho certeza absoluta. E desafio assim, Fabão, quando tu falou aí da ida do teu pai para o Oriente Eterno, a gente vê que isso aí acaba influenciando mesmo, porque como tu falou, a paixão pelo churrasco, do futebol, que tudo isso é muito ligado. O que mudou nessa época, assim? Tu acha que mudou alguma coisa do negócio? Influencia inicialmente no ânimo, né? Querendo ou não, dá uma mexida com a gente. Mexeu bastante, assim, de... Queira ou não queira, ele era o alicerce da casa. Morava ao lado de vocês? Ele morava ao lado de vocês? Morava ao lado, aquela casa do lado era dele. Até o muro ele tirou. Vou tirar o muro aqui que é para não ficar nem o muro, para as crianças ficar brincando de um lado para o outro. Vamos derrubar. Eu disse, não, pode derrubar. Então a gente era muito ligado, de fato. Não tinha nada que eu decidisse na minha vida
eu não ia antes perguntar para ele a opinião dele. Nada, tudo era em conjunto. A gente sempre teve uma amizade muito bacana, uma aproximação muito massa de pai e filho. E foi um período que a gente teve que aprender a caminhar de novo. E só que tem uma coisa, e eu tenho certeza que ele é muito feliz por conta disso. Não só a família. Pesa muito. Eu tenho hoje lá, tem 15 pessoas que me ajudam lá. Né? Não tem só essas 15 pessoas que ajudam. Tem o cara da carne, que vende a carne, que é uma quantidade grande de carne por semana. Tem o cara que vende o pão, que é uma quantidade grande por semana. Tem o cara que presta um serviço. Então, tem os meninos que são os serventes. Tem o Zé, que é o mestre, que toma conta mais ou menos das minhas obras. Tem muita gente envolvida que, se você parar, a cadeia toda quebra. Sim. Não é? A cadeia toda quebra. Então, você tem que, de fato, se levantar a cabeça e fazer o sistema rodar. E muitas coisas vieram depois disso já. Eu acho que já tem um outro negócio que é o de evento, já um outro CNPJ que eu abri. Hoje a gente já atende já também, fora todo sábado que a gente faz lá, a gente faz muito evento fora. A pessoa contrata, eu levo a equipe completa, levo a parrilha, você não tem trabalho com nada. Esse é um negócio que nasceu no ano de 2025, que já veio novo já e um outro grande negócio já também, de sucesso meu também, que eu já vou pro evento com dinheiro no bolso já. Já vai contratado? Tudo? Já vou contratado com tudo redondo, mas tu também não tem trabalho de nada. Tu não se preocupa com nada. Se tu quiser equipe de garçom, eu levo. Equipe de bebida, eu levo. Resolvo toda essa outra parte aí também. E ele já abriu esse outro, eu já montei equipes. E hoje o faturamento muito bom também já desse outro CNPJ da gente. E vai andando, você vai aprendendo e vai tendo que se reinventar de acordo com o processo, de acordo com o que vai mudando no mercado. Nessas reinvenções, Fabão, qual tu acha que foi a coisa mais arriscada que tu fez? Assim? Foi fazer esses processos, essas novas invenções, como tu falou agora do evento e tal. O que tu acha que foi mais arriscado? Assim? Cara, arriscado. Eu sou um cara que não tenho muito medo de arriscar, não. Eu sou um cara que acredito muito, eu tenho muita fé. Quando eu boto a cabeça para um lado e digo assim, vai funcionar, eu dou um jeito ali para poder acontecer. Então, os primeiros sábados depois que o pai faleceu, eles foram de muita ansiedade. Medo, né? Pô, será que a galera vai continuar vindo? Quando tu não aparece muito no Instagram, nas redes sociais, no tráfego, de fato a audiência cai. Eu tive muito medo quando foi para, já que você perguntou o medo maior, foi quando parou o delivery para começar o atendimento de mesa. Uhum. Quando parou o delivery, porque antes o negócio era só delivery e estava ótimo para mim, né? Tava tudo muito bem desenhado, eu tinha embalagem bacana, tinha 11 entregador, rodava muito bem meu negócio, minha margem era boa, não entregava muito para o iFood. O iFood come 27% do faturamento. Tudo que o iFood vendeu 10 mil, 2.700 é do iFood. É um sócio que ganha mais do que você. Muitas vezes, dependendo do tipo de negócio. Faturou 100 mil, 27 mil é do iFood. Tá lá. E eu tava com o negócio bem desenhado e de repente a galera não queria mais delivery. Ela queria agora voltar a sair. Então tu não sabia naquele momento, era um momento de medo, que tu não sabia se ia dar certo, não sabia se o delivery ia continuar dando certo, não sabia se tu podia adoecer, se tu abrisse tuas portas e a pandemia voltasse. Minha mãe morava na casa do lado, então foi um momento que a gente teve um pouco de medo de avançar ou não. Seu Edson, dono de uma pizzaria famosíssima que tinha aqui em Teresina, hoje tem lá em Timon, que era do Luiz Felipe também, que formou comigo também, que era a Labelle, eu não sei se tu lembra. Uhum. O Luiz Felipe, filho do seu Edson, dono das franquias da Labelle. Tinham acho que 5 unidades aqui em Teresina. E ele começou a recuar pela idade já também, e ele alugou as pizzarias para outra pessoa tomar conta e muitas coisas mudaram. Sobrou muita mesa, muita cadeira. Ele foi lá em casa deixar mesa e as cadeiras. Você vai atender o povo aqui, que o atendimento do salão,
dá mais resultado do que o atendimento do delivery, se você souber fazer de uma maneira correta, se você tiver um ticket médio bacana. Receber bem. Ainda hoje eu tenho as mesas dele, aquela mesa que você estava sentado lá, ainda hoje a mesa dele ainda da época da Labelle. Mesa e cadeira, ele foi deixar lá em casa. Tá aqui, é sua, pode usar. Parceirão. Essas aqui, parceirão. Eu tenho muito parceiro, muito bacana. Luiz Felipe da Labelle é um deles também. E a gente atendeu com 5 mesas a primeira vez, depois com 10, 15. Festa lá em casa a gente bota 30. O espaço vai dar para dobrar, acho que vai dar de atender a gente vai em 60 mesas, tranquilo lá em casa. Dia de aniversário, né, Fabão? Faz festa, se quiser fechar. E vai aprendendo. Fez a primeira vez, fez a segunda, depois vai errando. Porque quando o medo, o ser humano ele é assim, ele não gosta de crítica. Você atendeu 100 clientes, se um daqueles ali lhe criticar, aí às vezes você fica olhando, fica preso só naquela crítica ali, e aquilo ali adoece o ser humano, ainda mais hoje em dia com rede social, com Instagram, que tu não olha para a pessoa aqui, ó, tu não tá olhando no olho, então é muito fácil da pessoa te criticar, ou dela falar uma bobagem, ou dela inventar uma fake news, daqui que tu vai conseguir reverter. E normalmente é de gente que nunca teve coragem de abrir um negócio e de errar. Né? Porque, vou repetir de novo, não tem receita de bolo. Se tu não testar e não for corrigindo no caminho, é impossível você se manter no mercado. Qual foi a maior habilidade que tu acha que aprendeu com o negócio? Maior habilidade, resiliência para trabalhar com pessoas. Mexer com gente. Né? Porque tu conseguir extrair o melhor do teu colaborador não é fácil. Né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém. Né? Antes era eu fazendo na parrilha, preso na parrilha, e eu achava que só eu sabia, e não, se eu botar outra pessoa não vai dar certo. Centralizado. Era muito centralizado tudo. E minha esposa fazia os blend, organizava, era só nós, minhas irmãs, e de repente a gente viu que cresceu tanto. O sábado tu viu lá, eu estava com 3 parrilheiros lá na parrilha. Não é? Porque normalmente fica 2 na parrilha, um vai cortar. Quando eu vou para evento, fica um lá e o outro vai para o evento comigo. Tu tem que ter mais de uma pessoa. Tu não pode ficar sozinho. Eu tenho que ter tempo para ir lá na mesa do Hércules, do Andrei, dos meninos, para ver se foi bem atendido, se teve algum erro, se o ponto da carne foi correto, se estava quente. E tu aprender. Não veio. Tu aprende todo o tempo aqui. Fone. Ó, ninguém não tinha fone 6 anos atrás. O Marcelo disse, pode comprar que é um investimento que você vai fazer. Comprei os rádios para a galera lá, para os garçons, e já tiram uma dúvida uma pessoa, mas isso é besteira. Cara, mas às vezes você tá lá do outro lado do salão, quer pedir um guardanapo que não veio, né? Ou quer pedir um prato, aí tu vai voltar lá pro outro, não, só pede aqui no rádio rapidinho, tá resolvido. Quem tem a cabeça aberta para tecnologia vai surfar na onda aí muito tempo. Quem não tem, agora em maio eu já estou com passagem comprada, com hotel reservado para ir para a feira, que é a maior feira que tem da América Latina, que é a FISPAL, que é justamente para tu ter a abertura e ver o que é que tem de novidade, o que é que tem de sistema, o que é que tem de máquina, o que é que tem de parrilha nova, o que é que tem de fritadeira nova, o que é que tem de tecnologia para tu estar usando. Aumentar a produtividade. Aumentar a tua produtividade. Quem não tem a cabeça aberta para isso, não vai ficar para trás e infelizmente vai quebrar. No caderninho não vai mais não. Fabão, entendi que é a coisa assim, independente, o negócio da gente vai bem e tal, mas tem dia que amanhece assim uma coisa difícil. Tem dia que o cara tá aqui, acorda, e num dia desse, quando cai num sábado, como é que é pro cara levantar e falou de diversos dias que tiveram dificuldade? Cara, não foram fáceis os primeiros sábados, quando o pai faleceu, quando chega naquele sábado do Dia dos Pais, que é a véspera do Dia dos Pais, que a gente lembra, não deixa de lembrar. Então, tem que tirar força de algum lugar. Só tem um lugar para você pedir força só, que é em Deus. Quem não está em Deus, quem não tem onde buscar, infelizmente também não vai conseguir se levantar. Vai cair na depressão, vai cair na ansiedade. E é uma cilada, né? Você ter medo, ou você tem medo ou você tem fé. Né? São 2 antagônicos que tem na Bíblia, né?
Então você tem que acreditar que vai dar certo, tem que pedir e orar e rezar. Eu sempre fui um cara muito de buscar na palavra, de buscar na Bíblia, de buscar o que está precisando para o meu coração. E sempre encontrei muitas respostas. E muitas vezes também, quando eu não encontrei, eu sabia que aquele silêncio ali era para me preparar para alguma coisa maior. E, de fato, a gente sempre conseguiu. Um colega meu uma vez, exatamente isso que falou, né? Falando em Bíblia e tal, ele me indicou Provérbios. Ele, Hércules, toda vez que tiver alguma dificuldade, né? Todo mundo, é muito famoso os Salmos, você vai ler o Salmo 91, né? Eu tenho um quadro que minha mãe me deu, que eu tenho aqui, que é do Salmo 22, né? Ou Salmo 23, depende da versão da Bíblia. Mas esse meu colega me falou de Provérbios, que é um negócio muito interessante. E a gente falou de antagonismo, né? E aí eu me lembro que tem uma passagem de Provérbios que fala dos nossos hábitos. Os hábitos, a gente tem que cultivar esses hábitos positivos, tem que trabalhar sempre neles. E quando tu leva, Fabão, lá pro teu negócio, né? Tu tem lá teus hábitos pessoais e a gestão. Então se bota um contra o outro. O que é que a gestão te ensinou a modificar os teus hábitos e o que é que os teus hábitos tu levou para a gestão e foram positivos? Assim, o que é que tu acha? Cara, os meus hábitos, eles me ajudam muito lá a fazer com que eu permaneça com pessoas que de fato acreditem também nas coisas que eu acredito. Energia, né? Essa energia. E tentar me afastar de quem não acredita. E tranquilo. Não tem nada a ver com religião, nada a ver. Tem com o seu porquê. É o seu porquê. Pessoas que estão na mesma frequência que você. Se você conseguir fazer isso, você vai embora. Lá me ensinou justamente a respeitar quem é diferente, porque ela pode ser diferente e mesmo assim acreditar nas coisas que eu acredito também. Ela pode ser. E lá ela me ensinou muito que, cara, eu vejo tanta coisa lá, tanta coisa, pessoa que de fato, a gente vive um momento que é muito complicado, é um momento que a pessoa para ir estar trabalhando num sábado, à noite, saindo meia-noite, 1 hora da manhã de casa para ganhar a diariazinha dela, o dinheiro dela lá, não é fácil. Ela tá no momento que ela tá saindo no sábado à noite sem segurança, não tem segurança, infelizmente, né? Veio melhorar, graças a Deus, de uns anos para cá, deu uma melhorada significativa, mas a gente ainda está muito longe ainda do que é o ideal, né? Mas a gente também não tem transporte, por exemplo. O cara vai para lá, ele para ir embora de ônibus, antigamente ainda tinha, hoje em dia é uma complicação muito grande para tu. Então, para o cara estar indo, eu tenho que ver o lado dele também. Empatia. Tem que ter empatia. Cada pessoa é uma mente diferente, está acontecendo alguma coisa diferente, e tu conseguir motivar ela para extrair o melhor dela é difícil, não é fácil. Se você não souber fazer isso também, seu negócio não anda. Todo sábado é a mesma conversa. Todo sábado, antes de começar, é uma pré-leção. Antes de começar a funcionar a operação, todo sábado é da mesma maneira. É o combate. Tem que ter o combate, tem a conversa da gente, eu vou saber, eles vão saber o que está passando no meu coração. Nesse último sábado aqui era aniversário da minha filha, eu chamei minha filha lá para o meio deles lá, para poder eles entenderem. E a família é diferente do time. Eles têm que entender isso também, eles não são minha família. Eles têm a família deles, eles têm que entender o porquê que eles estão lá também. Eles têm que entender o porquê deles. Mas eles têm que ver o meu porquê. E eu mostro. E eles participam. E quando termina, tem uma sinergia muito bacana. Quando termina, eu adoro fazer churrasco para eles quando termina lá, cara. Fica naquele momento de vocês. Vai todo mundo embora, eu sempre tenho uma cervejinha que eu deixo por último lá por menino que gosta. Eu sempre estou com uma carninha para assar com eles. E para poder ter esse entrosamento de fato. E eles, de fato, terem o respeito que tem que ter por conta da hierarquia, mas também eles acreditarem que eles estão num lugar que respeita eles também e que procura ver o que é o melhor para eles, como que eu posso ajudar cada um deles também. Eu acho que isso aí tem que levar. O ser humano ele tem que ser assim. Pertencimento, né? Tem que ter pertencimento
E tem que ser um lugar bacana. Se você tem coisa pior do que tu ir para um lugar e tá naquele lugar ali contando as horas para dar o horário de tu ir embora, né? Né? É muito ruim. Então tem que ser o mais leve possível. Se você conseguir fazer isso com o seu colaborador, outra dica aí para quem está empreendendo aí também. E serve tanto para engenharia quanto para qualquer outro tipo de negócio, para gastronomia, para quem é do atacado, para quem é do varejo. É quem faz esse país crescer, quem faz as coisas andarem é o empreendedor, né? E dicas para empreendedor lá? Assim, se tu for falar para um empreendedor em geral, colega que quer botar o seu negócio, independente se for na área da engenharia, gastronomia, como tu falou, em qualquer área. O que tu acha que é uma dica assim, importante, Fabão? Eu lembro que 5 anos atrás eu fiz um curso e o nome do curso era Clientes Perpétuos, né? Era para você ter clientes o tempo inteiro. O começo do curso era um vídeo que a pessoa perguntava assim para mim, isso ficou muito claro no meu coração. Ele disse assim: como você quer ser lembrado? Como que você quer ser lembrado pelas pessoas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não é? Ele dava um vídeo que o cara tinha uma missão de comprar batata para o almoço do domingo da casa dele. E ele nunca tinha comprado batata, não sabia como era que comprava batata, e ele chegava no mercado e tava várias bancas gritando, aí verduras diferentes, e ele atordoado, sem saber como era que ia levar batata. Poxa, o almoço do domingo vai minha família toda, meus pais vão vir, os pais da minha esposa, e eu não sei como é que eu compro a batata. Aí, no meio daquela multidão toda, ele olhou e viu assim, o rei da batata. Né? Aí ele disse, é aqui que eu vou comprar. Então, dentro de todas aquelas pessoas que estão gritando, dentro de todas as pessoas que vendem hambúrguer, o Fabão tem um hambúrguer que ele é 5 anos. É só um tipo de hambúrguer que eu vendo lá. Só tem um. Caneta Bic. Caneta Bic. É um pão de cajuína, um creme de queijos, um molho de caju com cachaça. Os cajus são lá do nosso sítio, tem uma história lá da Taboca, a receita da minha mãe. É um hambúrguer, mas é bem feito. E quando tu come ele, come aquele molho, tu vai lembrar que ele é do Fábio. Então, uma dica bacana que eu tenho para dar, pense como é que você quer ser lembrado. Não queira fazer várias coisas. Eu peguei essa dica com o Marcelo, com o Luiz e com o Guilherme, do Guia de Vendas do Sales Experience. Ele disse assim, você tem que ter um produto que ele seja difícil de copiar. Primeiro, seu concorrente não tem que ter seu produto. Ele tem que ser um produto que seu concorrente não tenha, mas que seja difícil de copiar, para que você possa escalar ele de uma maneira bacana. Essas 3 coisas. Porque se tu tiver o produto e o teu concorrente não tiver, mas ele for fácil de copiar, hoje em dia tudo se copia. Né? Engenharia reversa. É reversa. Então, e quando tudo se copia, se tu tem esse sapato e tu tem outro sapato igual esse, os 2 sapatos são iguais, o critério que tu vai usar vai ser o preço. Né? Então, o ideal é que tu tenha um produto que, já que é para dar uma dica, que teu concorrente não tenha, mas que também seja difícil de copiar. Porque tu vai gastar um dinheiro danado para poder produzir esse sapato, desenvolver, gastar um dinheiro danado. Se o cara conseguir copiar ele fácil, ele vai conseguir vender mais barato que você. Né? Então, se você conseguir essa sacada, você vai largar na frente. Ter um produto que só você tenha, que seu concorrente não tenha, que seja difícil de copiar para poder você escalar ele de uma maneira bacana. Ter uma equipe de venda bacana. É uma dica massa que eu dou aí para quem está querendo empreender. Tá bom, e você que é um cara que considero bem, né, um empresário bem sucedido. Mas para ti, assim, o que é vencer, Fabão? Cara, vencer. Massa essa pergunta. Uma vez me perguntaram o que era vencer para mim, e eu falei ela a primeira vez e eu tenho tentado repetir essa frase. Eu tive a oportunidade de fazer o hambúrguer todos os dias da semana, porque eu estava ganhando um valor alto, era um valor significativo na conta da gente já, que fazia diferença, e eu fazia só sábado. Aí eu fui e fiz terça e sábado na pandemia. Aí fiz terça, quinta e sábado.
Aí minha esposa chegou para mim, aí eu disse para ela assim, Elisete, eu quero fazer todo dia, porque nós estamos ganhando muito dinheiro, e eu quero fazer todo dia. Aí ela virou para mim e disse assim, ó, você pode até fazer todo dia, mas você vai ter que levar o João para o futebol de novo, você vai ter que ensinar as tarefas da Maria Flor de novo, porque ela está tirando nota baixa, tirou nota baixa em matemática, e ela tem um probleminha de... Na época ela tinha 6 anos e tinha muito astigmatismo, 3 graus de astigmatismo no olho atrapalha, né? Então pegava pelo braço, tirava nota boa, mas no mês que eu não estava, desandava um pouco. Para mim vencer é eu ter tempo para eles, eu ter tempo para minha família, eu ter tempo para sentar numa mesa com minha esposa e meus filhos, é eu poder ver eles crescendo, é eu poder ajudar e participar, eu estar presente. Eu disse para ela, então a gente vai fazer só no sábado. E é um dos motivos que a gente só funciona sábado. Porque eu já tenho a engenharia, sabe? Pensou se eu tivesse o restaurante todo dia de noite? Eu ia ser um cara que muita gente ia dizer assim, é um cara que é bem sucedido, né? Como você acabou de dizer. Mas que não ia ser bem sucedido na minha família. Eu ia falhar na minha missão maior, no plano maior que Deus tem dentro do meu coração hoje em dia, na minha opinião, que é a família. Não sei se tu conhece o Márcio Lima. Conheço, professor Márcio. Professor Márcio, né? O professor Márcio diz o seguinte, nenhum sucesso na rua vale o fracasso em casa. Nenhum. Concordo plenamente. E essa tua colocação aí de vencer, pô, fantástico, Fabão. Fantástico. É o propósito da vida, é a família da gente. Exatamente. É o maior plano que Deus tem, né? Na vida da gente. A missão que Ele nos deu foi essa, né? Foi essa. Pessoal, lição espetacular aqui com o nosso amigo Fabão. Foi fantástico. E a gente, Fabão, a gente sempre fala muito de ideias, fala muito de replicar conhecimentos, né? E uma das coisas que eu gosto bastante, né? Não sou influenciador como você, mas passo dicas de livro e sempre os nossos convidados falam a respeito de algum livro que foi importante, né? Eu queria que você falasse aqui, deixasse uma dica aí para o pessoal que gosta de empreender, o pessoal que gosta das suas ideias. Você é um cara que pode ter certeza que tem muita gente que se inspira em você, então passe para a gente aí, compartilhe aí um livro que você acha que vai influenciar as pessoas, que vai fazer diferença na vida das pessoas. Cara, eu vou deixar a dica de livro aqui para vocês, ó. Um best-seller aqui do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê, né? Ó, deixar aqui para vocês aqui essa dica. Ela vai ter o Círculo de Ouro. Você vai pesquisar depois aí alguns vídeos aí, tem muito corte bacana dele próprio, Simon, falando no YouTube sobre o que é o Círculo de Ouro, explicando mais ou menos por onde que vai, que é o porquê, o que e o como, não é? O que você vende é a última coisa que as pessoas deveriam olhar, né? Quando elas entendem o porquê que você está fazendo determinada coisa, elas vão ser fãs suas, elas vão de fato... vai mudar o jogo quando tu tem o porquê no começo, não é? Então, se você conseguir explicar o porquê que você está fazendo alguma determinada coisa, você vai estar saindo na frente, vai economizar um dinheiro danado aí com tratamento, com análise. O combustível da vida, né? Vai. Então, dica massa, livro de cabeceira do Fabão. Tem muito tempo que eu li esse livro aqui e eu sempre carrego e sempre indico para meus amigos aí para estarem lendo ele. Show de bola, show de bola. Muito bom. Vamos lá, Fabão, cara, te agradecer. Porra, espetacular, cara. Espetacular, muito bom mesmo. Prazer estar aqui batendo papo com pessoal. você. Olha só, quando a gente conversa com pessoas que têm resultados, isso é muito positivo, a gente aprende bastante. Mas quando a gente conversa com pessoas que têm coração, que passam pra gente o que é importante, isso é sem explicação. E o Fabão hoje aqui deu uma lição pra gente. Eu vim para falar de empreendedorismo e o cara já mudou minha cabeça. E mostrou que o verdadeiro negócio que nós temos na vida são as pessoas que são importantes para nós. Parabéns, Amém. Fábio, a sua filosofia de vida. Cara, fantástico. Deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente. Influencie mais gente agora com suas ideias. Deixar um abraço aqui para vocês aqui. Um prazer estar aqui participando aqui desse bate-papo. E que Deus abençoe imensamente a vida de quem está empreendendo, a vida de quem está em casa tomando essa coragem. Vá em frente, não desista, não tem nada fácil para ninguém. E a vida ela é assim.
né? É degrau por degrau e só tem graça se você chegar no alto do monte, se de fato você aproveitar esse caminho. Não é só você chegar lá, né? É com quem que você conseguiu chegar lá do lado, com quem que está ao teu redor, e se você tiver aproveitado isso, você ousou cumprir sua missão. Amém? Amém. Show, cara. É isso aí, pessoal. Talk Tech sempre trazendo conteúdo de qualidade para você.